A Semana Europeia ficou marcada pelas eleições na Grécia, pela reunião do G20 e pelas hipóteses levantadas de um mega resgate à Espanha e à Itália, ainda que em condições diferentes de Portugal, Irlanda ou Grécia. Os 20 países mais desenvolvidos do mundo terão exigido à Europa uma resolução rápida da crise da dívida na zona euro e houve também notícias de que os fundos europeus poderão começar a comprar dívida aos países em apuros. Na Grécia, os conservadores venceram as eleições e conseguiram formar governo juntamente com os socialistas do PASOK. Marisa Matias, bom dia. Que balanço faz desta Semana Europeia? Bem, esta foi mesmo, de facto, mais uma semana a arder em termos de tudo o que se passou. E como em semanas destas, e quando começa a haver problemas como o caso de Espanha ou de Itália, e se começam a ouvir boatos e ainda não se sabe condições, mais uma vez vem aquela multiplicação de vozes dos ministros das Finanças dos vários países, em que sistematicamente dizem, nós não temos muita imaginação para isto, dizem sistematicamente que a Espanha não é a Grécia, que Portugal não é a Irlanda, que a Irlanda não é Portugal, que a Espanha não é a Irlanda nem Portugal, que a Irlanda não é território grego, nem a Espanha nem Portugal são a Irlanda e a Itália não é a Espanha. E, portanto, andamos nesta cacofonia. Eu devo dizer que de toda esta troca de piropos, aquela que achei bastante mais realista foi a que foi trocada entre o primeiro-ministro espanhol e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda. Quando o primeiro-ministro espanhol disse que a Espanha não era a Uganda, ele respondeu que o Uganda não queria ser como a Espanha. E isto mostra bem a situação em que estamos a viver atualmente. É porque, de facto, no meio desta cacofonia, nós nunca ouvimos dizer, por exemplo, a Alemanha que não vai pedir resgate. Nunca ouvimos, por exemplo, dizer à Alemanha que não é como a Grécia, e nunca ouvimos dizer por razões muito óbvias. É porque, obviamente, para que alguns países, muito poucos, continuem a ganhar muito, é preciso que os outros que estão em maiores dificuldades continuem a sangrar com políticas de austeridade. E o mais inaceitável no meio disto tudo é que são condições diferentes que são impostas às populações, condições de resgate completamente diferentes. E, portanto, o que nós temos é que todos aqueles que dizem que não precisam de resgate acabam por pedi-lo, numa dada altura, e todos os que dizem que são diferentes uns dos outros acabam por adiar cada vez mais aquilo que seria a única solução para esta crise, que seria uma solução europeia. E por isso nós estamos perante uma situação de problemas comuns e com respostas diferentes, como disse, são inaceitáveis. Se nós em Portugal e na Grécia temos pacotes draconianos de austeridade, de redução de salários, de aumento de impostos, e aliás esta semana em Portugal os portugueses sentiram pela primeira vez o corte do subsídio de férias e já vão 2 salários que lhes são cortados, os funcionários públicos. A verdade é que nós verificamos que os pacotes de resgate dependem muito de quanto é que o país conta ou não conta, qual é a dimensão e qual é a importância que tem para impedir esta estratégia europeia de salvar a banca e o sistema financeiro. Isto é absolutamente inaceitável e por isso os resultados para a recuperação económica são absolutamente nenhuns, a não ser afundar cada vez mais estas economias periféricas. Isto está obviamente relacionado com o que se passou com a Grécia e essa é uma segunda nota deste balanço. É que na Grécia nós tivemos de facto os conservadores a ganhar, mas nós tivemos uma maioria do povo que votou contra a austeridade e que deu, os votos na sua maioria expressaram uma vontade de romper com esta política da Troika e no entanto o que aconteceu foi que os conservadores em coligação conseguiram formar governo. Não posso deixar de referir que esta mesma coligação já tinha tido maioria nas eleições de 6 de maio e nessa altura decidiu não formar governo, decidiu formá-lo agora por uma razão muito simples, é porque de facto Bruxelas começou também já a ter medo da alternativa de governo à esquerda preconizada pelo Syriza, que foi ganhando cada vez mais peso na sociedade grega e é por isso que temos agora este desfazamento entre aquilo que é vontade popular, entre aquilo que foi o ganhar de força de uma alternativa de governo à esquerda e um governo que se forma para continuar a cumprir aquilo que são as direções que são dadas por Bruxelas e pela Troika e tudo isto nos coloca também num terreno de incerteza de saber quanto tempo durará este governo e em que condições. Mas por último quero deixar apenas 2 notas. A primeira é que perante tudo isto e com a Europa neste estado em que estamos a viver, perante tudo isto, qual foi a medida concreta que Bruxelas apresentou esta semana para a salvação da economia europeia? Foi a criação de um exército europeu comum. É caso para dizer, em bom português, que com papas e bolos se enganam os tolos e, sinceramente, eu não sei qual é o rumo de uma Europa como estas. Eu acho que a única conclusão que nós poderemos tirar desta situação toda e destas vivências que estamos a ter, com a austeridade a ser imposta e a salvação dos bancos e do sistema financeiro a continuar a ser o dogma em que vivemos, porque regulação dos Estados, do sistema financeiro ainda não tivemos,
tivemos nenhuma, apesar de terem provocado a crise de uma dimensão muito mais ampla do que aquela que teria se não fosse essa desregulação, mas a verdade é que só há uma conclusão a retirar, é se contra todas estas evidências, continuarmos a adiar as soluções para políticas de crescimento à espera que a austeridade resulta, nós já nunca iremos a tempo sequer de fazer o diagnóstico do euro, quando muito faremos a sua autópsia. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.